Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Estamos aqui em mais uma quarta-feira. Glória a Deus por isso. Para juntos meditarmos na palavra do Senhor e também orarmos, clamarmos e estarmos mais próximos de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos invocar a presença do Senhor para que sejamos inspirados nessa noite. Amém. Glória a Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Ó Pai, em Tua presença nós estamos aqui, ó Pai, nessa live, meu Pai, nessa transmissão ao vivo, ó Pai. Ó Pai, nessa hora nós invocamos, ó Deus, a Tua presença. Nós magnificamos o Teu nome, ó Deus, porque nós estamos aqui, meu Pai, reunidos em Teu nome. E quando estamos dessa forma, meu Pai, a Tua palavra nos assegura, ó Deus, que o Senhor se faz presente. Ó Pai querido, neste momento, ó Pai, fica conosco. Nesse momento, abençoa as casas, as famílias, os lares. Ó Pai, vai agora, meu Pai, dispondo aqueles que precisam ouvir essa palavra, aqueles que precisam receber essa edificação da Tua parte, ó Pai. Ó Pai, que a Tua serva, ó Pai, venha diminuir, o Senhor venha crescer, Senhor. Ó Pai querido, nesta hora vai repreendendo desde já, meu Pai, todo empecilho, todo embaraço. Vai repreendendo toda oposição, meu Pai, maligno, ó Pai. Vai repreendendo toda ação, meu Pai. Ó meu Pai, do inimigo das nossas almas. Ó Pai querido, neste momento, ó Deus. Ó Pai amado, ó Pai santo, nós te adoramos, meu Pai, nós te bendizemos, Senhor, nós te convidamos, ó Espírito Santo, vem falar conosco, meu Pai, que a tua serva diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor se manifeste, que o Senhor fale, que o Senhor edifique, que o Senhor exorte, que o Senhor console, que o Senhor, meu Pai, opere maravilhas nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Fala tudo quanto, meu Pai, precisamos ouvir. Fala conosco, ó Pai. Nós te clamamos, ó Deus. Visita, meu Pai, cada lar agora. Repreende, meu Pai, todo mal, toda pandemia, todo coronavírus, toda preocupação, toda ansiedade, toda depressão, toda tristeza, todo abatimento na alma, Senhor. A tua palavra diz: desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. A tua palavra diz: levanta-te e resplandece, porque já vem brilhando a tua luz. Arai de cominirei assai, choremandei rasséria. Então, meu Pai, nós já te agradecemos na certeza de que tu sempre nos ouves, de que o Senhor contempla a oração dos teus, de que, meu Pai, o Senhor se inclina para ouvir, meu Pai, os louvores e as orações são colhidas, meu Pai, na tua presença. Ó Pai querido, Pai amado, recebe a glória, recebe a honra, recebe o louvor, recebe toda a adoração em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ô glória. A paz do Senhor. Doutor Mário já está aí presente, doutor Mário. Ô glória. Aleluia. Sejam bem-vindos cada um dos irmãos que estão aí conectados conosco. Nessa noite nós vamos meditar em uma palavra bem especial, bem interessante, bem do cotidiano. Amém? Então fica aí conosco. Fica aí conectado, fica aí ligado, porque Deus vai falar nessa noite, como tem sido nas últimas lives, para a glória de Deus. Amém? Vamos louvar um hino. Antes de meditarmos na palavra, vamos louvar um hino. Hino 171, queridos, da nossa harpa cristã. Hino 171 da nossa harpa cristã, um hino bem bonito. Louvado seja Deus. Você sabe, você louva aí também, que vai renovando aí o vaso. Amém? Um pecador remido. Glória a Deus. É assim. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Aleluia! Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz.
Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz. Cria Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus. Gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus. Gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus. Gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Oh, glória! Quantos têm essa certeza que Cristo em breve nos voltará e nos levará, né? Glória a Deus. Que amor, amados, nos concedeu Jesus. Que amor inexplicável, que amor singular, que amor ímpar, que amor peculiar, que amor lindo, que amor santo que Jesus teve por nós, que o Deus Pai teve por nós e que o Espírito Santo tem por nós. Amém? É esse amor que nos faz permanecer, caminhar, continuar, levantar de todas as aflições. Amém? Hoje eu vou ficar em apenas um hino e vamos adentrar na palavra do Senhor, que foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Louvado seja Deus. Vamos falar sobre um tema bastante interessante. Quem está com a sua Bíblia, acompanhe comigo ou ouça. Isaías, vamos meditar hoje no profeta Isaías, profeta messiânico, profeta que já apontava para Jesus, mesmo no Velho Testamento. Profeta Isaías, querido, capítulo de número 14, a partir do versículo 12, glorificado seja o nome de Jesus, e vamos meditar aqui. Dobre a sua atenção, não fique dividindo a atenção com outras coisas, porque a palavra ela exige isso, para que ela penetre no seu coração e traga vida, e traga edificação, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Amém? Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, Deus, seja bem-vinda, bênção de Deus lá de Taitê, lá de União da Chapada. Amados, nós estamos lendo aqui acerca de um ser
né? Um ser que outrora era um ser de luz, um ser a serviço do Senhor Deus Todo-Poderoso, que é o antigo Lúcifer. Lúcifer, anjo de luz, né? Como Deus o criou para esse propósito, né? Inicialmente, o propósito de Deus ao criar Lúcifer, que depois vai se tornar diabo. Diabo significa opositor, aquele que é contra, aquele que contraria. Mas antes de ele se tornar diabo, antes de ele se tornar o opositor, aquele que é contra tudo que vem de Deus, aquele que persegue tudo que vem de Deus, aquele que contraria, que inverte tudo que vem de Deus, antes disso ele foi Lúcifer, um anjo de luz. Nesse período em que ele era Lúcifer, nesse período em que ele estava no Éden, no jardim de Deus, em outros versículos, louvado seja Deus, a exemplo de Ezequiel, salvo engano, 28, vai falar acerca dele um pouco mais. A Bíblia vai falar que ele estava no Éden, jardim de Deus, andava caravejado de pedras preciosas, era um ser honrado no meio dos anjos, era uma espécie de líder. A Bíblia fala que Satanás, antigo Lúcifer, ele era um querubim ungido, ou seja, ele tinha uma outra patente de anjo, e ele estava ali liderando e levando aqueles anjos a adorar a Deus. Ele levava aqueles anjos a adorar a Deus. Então ele tinha uma influência muito grande sobre os anjos, sobre aqueles seres angelicais. Aleluia. E até então era ali amado do seu Deus, porque Deus ama todas as suas criaturas. Os anjos não são filhos, anjos são criaturas. Nós, quando aceitamos Jesus, nos tornamos filhos. Mas os anjos são criaturas, são seres criados, mas não deixam de ser amados por Deus. Não deixam de estar a serviço do Senhor. Então Satanás ele vivia dessa forma. Ele até o momento obedecia a Deus, andava no meio das pedras afogueadas. Era muito bonito. A Bíblia vai dizer que ele era o sinete da perfeição. Ele era o exemplo da perfeição no céu, em termos de aparência, em termos de formosura, em termos de porte. Ele era perfeito, né? Aparentemente perfeito. Deus fez ele dessa forma. No entanto, amados irmãos, louvado seja Deus, inclusive um detalhe interessante, que eu estava até mencionando acerca dessa palavra que eu preguei semana passada na igreja, louvado seja Deus, ele foi criado no dia em que foi criada a música, por isso ele tem tanta ciência, tanto conhecimento da música, e a Bíblia diz que Deus faria derrubar o seu comércio, porque Satanás trabalha muito na música para desviar a humanidade da presença de Deus. Ele usa bandas que vão levar as pessoas à depressão. Ele usa melodias através dessas músicas seculares, essas músicas desse século que não exaltam a Deus, músicas que vão suscitar sensualidade, músicas que vão suscitar depressão, músicas que vão suscitar a traição, né? Como muitas vezes a gente ouve, né, letras terríveis. Letras falando de traição como se traição fosse uma coisa boa, letras falando de prostituição como se fosse uma coisa boa, letras denegrindo a imagem da mulher como se fosse uma coisa boa e as mulheres estão ali dançando, se deixando levar pelo ritmo da canção. Então Satanás ele tem um comércio e esse comércio é uma oposição dele ao Senhor. Por quê? Porque ele era perfeito nos seus caminhos, até que se achou maldade nele, até que se achou iniquidade nele. E a Bíblia vai dizer que quando Deus percebe que nele o coração dele já está corrompido, a Bíblia vai dizer que Deus lança ele fora da presença do Senhor. Ele vai sair da presença de Deus e Deus vai lançar ele por terra. Então ele vai sair dali da presença do Senhor e ali, por raiva, né, por oposição, hoje, o papel dele, como a Bíblia nos menciona, é roubar, matar e destruir. Por isso a raiva que Satanás ele tem de nós, da humanidade, principalmente daqueles que servem a Deus, verdadeiramente aceitaram e servem a Jesus. Por quê? Porque ele se tornou opositor, ele se tornou um concorrente, ele quis ser um senhor também, e como ele não consegue ser páreo para Deus, ele vai se tornar um senhor das trevas. Ele vai se tornar o pai da mentira, como a Bíblia fala sobre ele.
Mas o que eu quero me deter não é bem nele hoje. Eu quero me deter no que levou ele à queda. O que levou Satanás à queda? Se ele ia bem, se ele andava com Deus, se ele estava no Éden, se ele estava ali servindo, adorando. O que levou Satanás à queda foi um sentimento maligno, um sentimento rasteiro, um sentimento terrível chamado inveja. Você vai perceber que tudo isso, toda essa queda, aleluia, a qual a própria Bíblia vai dizer que Deus cobre o Líbano de negro. Deus sofreu pela queda dele, houve luto no céu pela queda dele, houve silêncio no céu porque ele era da música, houve silêncio no céu, suspendeu as festividades por causa da queda dele. Então, amados, e por que tudo isso aconteceu? Porque Satanás, antigo Lúcifer, ele se deixou influenciar por um sentimento terrível chamado inveja. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Por isso que a Bíblia vai dizer aqui, como caíste do céu, olha o que nós lemos, como caíste do céu, como ele caiu, é como uma lamentação, como caíste do céu, ó estrela da manhã, ó filho da alva, como você foi lançado por terra, você que era tão forte, digamos assim, que debilitava as nações. Então Deus sondou o que ele pensava, e ele pensava no coração dele que ele subiria aos céus, acima das estrelas de Deus, e ele seria semelhante ao Senhor, ele seria semelhante a Deus. Então ele não se contentou com uma posição privilegiada que ele tinha, ele não soube dar glória a Deus, ele não soube ser grato, ele não soube ser agradecido pela posição já invejada que ele tinha, porque a Bíblia vai dizer que até as flores no céu, né, talvez ali uma alusão aos anjos, tinham inveja dele. Então ele, não contente, ele vai querer a posição que vem de Deus. Então eu já começo a te dizer, cuidado com as posições que você almeja. Não queira nada que Deus, ele não preparou para você. Não queira nada que Deus não estabeleceu para você. Mas deseja aquilo que está alinhado com o que Deus te prometeu. Tem pessoas que vão querer ser pastor a vida inteira, mas não tem chamado de pastor. Tem pessoas que vão querer ser cantor a vida inteira, mas ele não tem chamado de cantor na congregação. Então, tem pessoas que vão querer ser um gerente numa empresa, mas ele não tem a vocação para ser gerente. Porque as pessoas querem só o status, mas as pessoas não sabem a responsabilidade que vem com aquele cargo. Imagine o que é ser Deus, irmão. Imagine o que é ser responsável pela humanidade, que é o caso do nosso Deus. Imagine o que é ouvir as orações de todos. Imagine o que é ter que atender e cuidar de todos. Esse é o nosso Deus. E Satanás, ele não aceita estar abaixo de Deus, não aceita mais dar glória a Deus, não aceita mais estar submisso a Deus, e ele decide fundar o seu próprio reino. Ele divide. E a Bíblia diz que o reino dividido não prospera, então ele sai da presença de Deus. Deus lança ele por terra. Mas por que isso tudo aconteceu, irmãos? Por causa da inveja. Então eu quero compartilhar aqui com os irmãos acerca da inveja. O que é inveja exatamente, irmãos? Que às vezes a gente usa esse termo até de uma maneira de brincadeira. Ai, tô com a inveja de você, fulano, né? Mas não é bem isso. A verdadeira inveja, nós vamos entender o que é esse sentimento à luz da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que a inveja é um desgosto. Olha que interessante. A Bíblia não. O dicionário, melhor dizendo, ela vai definir a inveja como um desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Ou seja, a pessoa que inveja o seu próximo, ela tem um desgosto, ela não se agrada, ela não gosta de ver a felicidade ou prosperidade de outra pessoa. Então, isso é inveja. Louvado seja Deus, outra definição interessante que eu achei no dicionário sobre a inveja é o desejo irrefreável. Um desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outrem. Aleluia, glória a Deus. Aqui está intimamente relacionado com a cobiça. Um desejo irrefreável, ou seja, ele não tem freio. É um desejo carnal, é um desejo terreno. Então, ele tem um desejo de possuir ou gozar o que é do outro. E esse desejo aqui, querido, não é de conquistar algo semelhante ao que o outro conquistou. É o desejo de tomar aquilo que é do outro ou destruir aquilo que é do outro, que é pior. O invejoso, irmãos,
quando ele vê uma família feliz, ele não quer assim, ó, eu também quero ter uma família feliz um dia. Isso não é pecado, irmãos. Isso é admiração. E eu quero fazer aqui essa distinção. A distinção entre admiração e inveja. Não confunda uma coisa com outra. Admiração é uma coisa sadia. Admiração vem de Deus. Admiração é uma coisa que o próprio Deus usa para nos inspirar. Porque todos nós já fomos inspirados por alguém. Não é isso, meu pai? Todos nós já admiramos alguém. Se você, aleluia, um jogador que hoje é famoso, um dia ele admirou um outro jogador que já era famoso. Ele já admirou alguém que jogava muito bem, um pugilista. Ele já tinha admirado alguém que o inspirou, né? Em uma empresa, a gente vê alguém que tem uma determinada posição e a gente diz, um dia eu quero ser assim. Um dia eu quero ter essa autoridade, um dia eu quero ter esse conhecimento, um dia eu quero ser um funcionário, um colaborador bem-sucedido. Isso não é pecado. Você chegar na igreja e ver alguém pregar bem, com eloquência, com unção, e você dizer, um dia eu quero ter essa unção, eu quero ser usado dessa forma. Isso não é pecado. Isso chama-se admiração. Isso é muito bom, porque a gente se inspira a ser uma pessoa melhor. Quando a gente vê alguém caridoso, a gente diz, poxa, que lindo, eu preciso ser assim. Isso é admiração. O problema da inveja é que a inveja ela quer destruir o outro. O problema da inveja é que a inveja não quer o que o outro tem, ela quer destruir a felicidade, a prosperidade, o crescimento do outro. O incomoda ou a incomoda. Esse é o pecado da inveja. Louvado seja Deus. Satanás ele queria usurpar a posição de Deus, sendo que Jesus, que é Deus, ele não usou de usurpação ser igual a Deus, antes ele se esvaziou e se tornou igual a um homem para poder nos salvar. Olha que diferença entre a postura de Jesus Cristo e a postura de Satanás. Satanás quer usurpar. Jesus ele abre mão por um tempo para que almas e vidas sejam salvas. Então, amados, eu quero aqui salientar a importância de nós não nutrirmos esse sentimento no nosso coração, porque é um sentimento carnal e diabólico. Louvado seja Deus. Porque a inveja, amados, ela está intimamente ligada a outros dois pecados. O pecado do ódio, e o pecado da cobiça. E o que a Bíblia vai dizer sobre isso? Eu separei aqui alguns versículos para que nós possamos meditar. Louvado seja Deus. Porque, veja bem, amados e queridos irmãos, vamos ver aqui o que a Bíblia fala sobre a cobiça, que está intimamente ligado com a inveja. O invejoso, ele cobiça aquilo que é do outro, não respeitando o que aquele outro conquistou. Vamos ver aqui. Êxodo, livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 20, versículo 17, vai falar, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Um dos mandamentos. Deus vai estabelecer que nós não devemos cobiçar nada do nosso próximo. Volto a dizer, admirar, tudo bem. Você vê uma família, um irmão, um amigo que constitui uma família bonita, filhos unidos, harmoniosos entre si. Você vai dizer, que família bonita. Mas sem o peso da inveja, sem o peso da raiva, com o coração puro. Só que o problema é essa cobiça aqui maligna, em que você quer o que o outro tem. Você não quer uma mulher parecida com a do seu irmão, com as mesmas qualidades. Você quer aquela que não pode ser sua. Você não quer um marido parecido com o que a sua irmã tem. Você quer aquele que você não pode ter. Você não quer uma casa tão bonita, tão grande, tão espaçosa quanto a da sua irmã. Você quer aquela. Então, esse é o pecado. É não respeitar aquilo que Deus deu ao outro e não a você. Isso, irmão, é limite. Na vida nós precisamos ter limites. Saber até onde Deus mandou a gente ir e até onde Deus está dizendo, ei, não é para você. Eu não estabeleci isso para você. Aleluia. E isso é também maturidade, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Então, olha o que a Bíblia vai dizer aqui. Não cobiçarás coisa alguma do seu próximo. Por quê? Porque a mesma Bíblia vai dizer para nós
estarmos contentes com tudo quanto Deus nos deu. Procure ser grato a Deus pelo que Deus te deu. Tem gente que ele só consegue ver vitória na vida do outro. É aquele ditado que a grama do vizinho é sempre mais verde. Você já viu isso? A mulher do vizinho é melhor, a grama do vizinho é melhor, a casa do vizinho é melhor, o trabalho do vizinho é melhor. Ele nunca consegue agradecer pelo que ele tem, mas ele só valoriza o que é do outro. E você tem que entender que a família do outro também tem problema, a mulher do outro também tem problema, o marido da outra também tem problema. É porque você vê de fora. E às vezes você acha que aquele outro recebeu uma coisa de uma perfeição que você não tem. É uma ilusão. Aprenda a ser contente com aquilo que Deus te deu. Pare de ficar invejando, cobiçando. E eu estava comentando lá na igreja que eu vi uma matéria interessante. Que na matéria dizia assim, inveja. Uma matéria numa revista. Inveja é sempre o mal do outro. Glória a Deus. Foi essa mensagem que eu estava pregando na igreja. A gente sempre vê a inveja como o mal do outro. Fulano tem inveja de mim. Fulano tem inveja de mim. Mas será que a gente nunca sentiu inveja de alguém? Será que esse sentimento não está adentrando na nossa alma? Se estiver, você precisa repreender. Por quê? Porque esse sentimento é destrutivo. E a Bíblia vai falar aqui mais sobre isso. Glória a Deus. Eu quero meditar aqui com você com um versículo bastante interessante. Ô, glória, que presença nobre, irmã Ana Paula. Glória a Deus, estava fazendo falta. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui em Tiago. Tiago, capítulo de número 3, versículo de 14 ao 16. Vai dizer assim, Paula, Deus abençoe a sua vida. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso é sentimento que divide, em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Ou seja, pior do que ter inveja do outro é fingir que não tem. Pior do que ter inveja do outro é não se ver com esse sentimento. Amados, a Bíblia vai dizer, analise um homem a si mesmo. Não é assim, Paulo, na Santa Ceia? O pastor olha, lê lá o que está em 1 Coríntios e diz, analise o homem a si mesmo. Você precisa se analisar hoje e dizer, será que eu tenho tido inveja de alguém? Será que eu tenho tido raiva do que o outro está conquistando? Será que eu tenho estado incomodado? A vitória do meu irmão está me incomodando? Comece a detectar isso, irmãos. Amém, querida. Também estava com saudade de você. Deus te abençoe, viu? Glória a Deus. Comece a analisar na sua vida, queridos irmãos. Será que a vitória do meu irmão está me trazendo desgosto? Eu vou te dar alguns exemplos bíblicos disso. A Bíblia vai nos falar sobre Caim e Abel. A Bíblia diz que Caim e Abel eram filhos do que? De Adão e Eva. Eram irmãos, os primeiros irmãos ali da humanidade. E a Bíblia vai dizer que Abel, ele trouxe ali do seu rebanho, ele trouxe o melhor para Deus. Ele trouxe o melhor para Deus e ofereceu ali do seu rebanho, ele trouxe o melhor para Deus. O melhor, artigo definido, ele trouxe o melhor. E a Bíblia diz que Deus se agradou muito da oferta de Abel. Porém, Caim, ele também trouxe uma oferta para Deus, que era comum naquela época, trazer um presente para Deus. Oferta é o mesmo que presente, né? Uma homenagem, uma honraria. E Abel, Caim, melhor dizendo, ele trouxe uma das coisas que ele havia produzido ali, ele traz para Deus. Então ele não trouxe o melhor, ele não selecionou. Porque quando a gente vai dar um presente para alguém muito importante, irmãos, a gente faz o quê? A gente procura dar o melhor. Se a gente for dar um presente para um chefe, a gente já procura dar uma coisa que vai agradar, imagine para Deus. Então, Abel, ele tem um cuidado de entregar o melhor. Abel, ele tem um cuidado de fazer o melhor, irmãos. Tem gente que para fazer para Deus faz o melhor. Vai limpar a igreja, limpa a igreja perfeitamente, igual um brinco. Como se estivesse limpando a sua própria casa, ou até melhor. No meu caso, às vezes que eu precisei limpar a igreja, principalmente quando eu dirigia a congregação com meu esposo, eu fazia melhor do que para minha casa ainda, porque era para Deus, era para o rei. Então a gente tem que saber a quem a gente está servindo, né? Então tem pessoas que dão o melhor, vai dar o dízimo, dá com prazer, tira a primeira parte, vai louvar a Deus, ensaia antes, se prepara, abre uma consagração, abre um jejum. E aí vem aquele que não se prepara, vem aquele que não se consagra, vem aquele que faz tudo de qualquer maneira. E aí quando vê Deus honrar aquele que é fiel, a inveja entra no coração.
É o que acontece com Caim. Caim morreu de raiva, de ódio mortal do seu irmão, porque lá para Cantarácia, ele percebe que Abel está dando o melhor. E ele percebe que a oferta de Abel chamou a atenção de Deus, irmãos. Ele conquistou a Deus. Não foi a bênção que caiu do céu. Ele conquistou a admiração, a atenção de Deus. E Caim, ao invés de ter humildade para dizer assim, ó, eu não dei o meu melhor. Deus gostou mais da oferta dele porque a minha foi qualquer uma. Ao invés de ele ter humildade de se reposicionar na vida, ele prefere destruir o irmão. Ele prefere matar o irmão. E ele vai lá e mata o seu irmão no campo. Charimandiassé. Esse é o invejoso, irmão. O invejoso, ao invés de ele aprender com aquele que ele admira, ao invés de ele aprender com aquele que ele inveja, ele quer matar. Ele quer matar porque o irmão se destaca. Ele quer matar porque a irmã se destaca. Quer matar porque a pessoa canta bem. Quer matar porque a pessoa prega bem. Quer matar porque o trabalho, a irmã ganha bem. Quer matar porque fulano tem um carro melhor do que o dele. Quer matar porque fulano casou com a mulher de Deus. Quer matar porque a irmã casou com um homem de Deus. Não, irmãos. Esse sentimento é diabólico. Shari manti hanai. E se existe esse sentimento em algum de nós hoje, ele tem que sair, porque é anátema, é maldito, louvado seja Deus. Mas o problema é que quando esse sentimento vem contra nós, a gente costuma esconder, a gente costuma ocultar. Mas a Bíblia está dizendo aqui em Tiago, capítulo 3, versículo 14 e 16, que se a gente tem esse sentimento, não é para a gente mentir contra a verdade, é para a gente confessar. Confesse a Deus. Diga a Deus, Deus, eu tô com esse sentimento contra o meu irmão. A vitória do meu irmão tá... Você já viu que tem irmã de sangue, que quando vê que a irmã casou primeiro, ela tem raiva, ela tem inveja. Não, irmãos. Quando a gente se alegra na vitória do nosso irmão, a nossa vitória vem a galope. Então somente tome posse disso. Cada vez que você se alegrar com a bênção do outro, mais rápida vai vir a sua vitória. Charimantia, séria. Fulano comprou o carro primeiro que você, glória a Deus. Fulano comprou a casa primeiro que você, glória a Deus. Fulano casou bem, glória a Deus. Fulana vai viajar para o exterior, aleluia. Fulana vai dar a volta ao mundo pregando o evangelho, glória a Deus, irmão. Chegou a vez da pessoa. Missionária Liz Dondoni, seja bem-vinda. Glória. Estamos falando aqui sobre o pecado da inveja. Que Deus nos guarde tanto de sentir esse sentimento, quanto de receber esse sentimento. Aí eu quero ler aqui, irmãos, Provérbios, capítulo de número 27, versículo de número 4. Vai dizer, olha como a Bíblia fala da inveja. Duro é o furor, impetuosa é a ira, mas quem parará perante a inveja, irmãos? Olha o que Deus está falando através de Salomão, sábio Salomão. Duro é o furor, impetuosa é a ira, mas ele está dizendo que pior do que esses dois é a inveja. Porque a inveja, queridos, como eu digo, como meu esposo fala, a inveja é pior do que uma feitiçaria. Você já viu quando a pessoa faz uma feitiçaria contra você? A inveja tem o mesmo efeito. Você já viu quando a pessoa olha para você, Paula, com um olhar de inveja? O poder destrutivo que aquilo tem? Já aconteceu de você, às vezes, mostrar uma coisa a alguém, aquela coisa, uma roupa, a roupa rasga depois do olhar que a pessoa deu. O sapato quebra, o salto. Por quê? Por causa da inveja. A pessoa não sabe elogiar de maneira pura. Irmã, esse sapato é lindo, glória a Deus. Irmã, você tá com a roupa linda, glória a Deus. Irmão, você tá lindo, glória a Deus. Mas sem maldade, sem inveja, sem o desejo de destruir o que o outro tem. Então a Bíblia vai dizer, amados irmãos, eu quero dizer aos irmãos que existe uma íntima relação da inveja com a cobiça, cobiçar aquilo que Deus não te deu, que Deus não preparou para você, cuidado com isso. A gente vê esse tema, né, irmãos, nas novelas, nos filmes. A inveja está sempre presente nessas tramas, né? E até que ilustra bem às vezes. Porque o invejoso, ele está sempre ali cercando e ocultando as suas reais intenções. Cuidado com a inveja, irmãos. Mas nessa noite Deus vai começar a repreender esse mal sobre o nosso meio.
Aqui a Bíblia vai dizer, amados irmãos, também que a inveja ela tá ligada à cobiça, como eu já falei. Você cobiçar uma coisa que não é sua, que Deus não te deu. Se Deus deu pro outro, irmão, é pro outro. Respeite. Se Deus deu aquele marido para aquela irmã, é para aquela irmã. Se Deus deu aquela mulher para aquele irmão, é para aquele irmão. Se Deus deu aquela casa, é daquele irmão. Se Deus deu aquele emprego, pare de cobiçar aquilo que é do outro. Porque Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para mim. Então eu não preciso querer o que é do outro, porque eu confio no meu Deus e sei que ele tem o melhor para mim. É isso que você tem que ter, sentimento de gratidão. Agradecer por tudo que você tem. Ainda que a sua casa seja mais simples, ainda que seu marido não seja o que você sonhou, ainda que sua esposa ainda não seja aquela bênção, glorifique pelo que Deus te deu. Porque tem alguém que também está te invejando. Tem alguém que queria estar na sua posição. Aleluia. E às vezes você não está percebendo isso. Arimandai. Para de achar que a grama do vizinho é melhor, é mais verde do que a sua. Porque o vizinho também tem seus problemas lá e você não sabe. Aquele vizinho que você pensa que tem uma vida perfeita, às vezes tem mais problema do que você. Aleluia. Então, amados e queridos irmãos, olha o que a Bíblia vai dizer aqui. Como a inveja está ligada também ao ódio, né? Porque todo aquele que inveja, ele odeia. Ele tem ódio mortal daquela pessoa que ele está invejando. Então, 1 João capítulo 4, versículo 20 vai dizer: se alguém disser, eu amo a Deus, porém odiar ao seu irmão é mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão que vê, como pode amar ao Deus que não vê? Olha aí, irmãos, aquela pessoa que diz assim, eu não suporto fulano, eu não suporto Beltrano, eu não aguento fulano, o meu santo não bate com o Beltrano. O que é isso? Vai para que céu você? Porque o mesmo Deus que ama você, ama o fulano. A Bíblia diz para a gente amar até mesmo os nossos inimigos, irmãos. A Bíblia manda a gente ter sentimento de misericórdia até por aqueles que nos odeiam. Tem gente que é assim, a inveja é tão grande, chega alguém novo na igreja, chega alguém novo no trabalho, ele nem conhece a pessoa e já diz, eu odeio fulano. Você não deu nem oportunidade à pessoa de conhecer a pessoa. Aí a Bíblia está dizendo, como é que você diz que ama a Deus se você não consegue amar seu irmão que está contigo na caminhada, que está contigo no dia a dia, que está contigo no cotidiano? Vamos entender essa hipocrisia aí, nossa. Como é que a gente consegue amar a Deus que a gente não vê e a gente odeia o nosso irmão? Que dubiedade é essa? A Bíblia vai dizer em 1 João, de número 13, capítulo, versículo 15. Toda pessoa que odeia o seu irmão é homicida, é assassino. E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna. Forte, né, irmãos? Charimantina, séria. Isso significa que se você que está me ouvindo tem ódio de alguém, se eu que estou falando tenho ódio de alguém, eu ainda estou em trevas e eu sou assassina. Se eu odeio o meu irmão, se eu não consigo valorizar o meu irmão, glória a Deus, significa que eu estou em trevas. Significa que o Espírito Santo não está habitando ainda na minha vida. Ou está habitando de uma maneira oprimida. Glória a Deus. Então, amados e queridos irmãos, aleluia. 1 João capítulo 2, versículo 11. No entanto, quem odeia o seu irmão está em trevas e vaga na escuridão. Não sabe nem para onde caminha, pois as trevas lhe cegaram os olhos. As trevas lhe cegaram os olhos. Charimantina séria. Não podemos deixar, irmãos, as trevas cegar os nossos olhos. O ódio é doentio, é mortal, é diabólico. Você pode até não ter aquela grande simpatia por aquele irmão. É normal, nós temos aquelas pessoas que nós temos mais afinidade. Mas odiar, não. Não nutra esse sentimento por ninguém. Invejar, não. Cobiçar, não. Queira para o outro o mesmo que você quer para você. É uma máxima. A Bíblia diz que se eu desejar para o meu próximo o mesmo que eu quero para mim, eu estou cumprindo a lei. Se eu não fizer para o meu próximo o que eu não quero que seja feito para mim,
Glória a Deus. Então, amados, olha que palavra forte que Deus está falando conosco. Louvado seja Deus. E eu já falei o quê? Que a inveja está ligada à cobiça, ou seja, você desejar aquilo que Deus não estabeleceu para você. Cuidado com isso. Não queira nada que Deus não tem para você. Irmão, sabe como é minha oração? Minha oração é assim: Deus, não deixe vir a mim nada que não é meu. Não quero nada que não é meu. Dinheiro que não é para mim. Trabalho que não seja para mim. Marido que não seja para mim. O que for, irmãos, eu não quero nada que não seja para mim. Porque isso vai me trazer dano. Isso vai me trazer destruição. Coisa boa é quando a gente goza daquilo que Deus nos deu. Coisa boa é quando a gente goza de algo que Deus preparou para nós. Então, amados, observe. A inveja também está ligada à ingratidão. Então, Satanás, quando ele cai do céu porque ele invejou a posição de Deus. Ele cai do céu porque ele cobiçou uma posição que não era dele. E ele cai do céu porque ele foi ingrato. A inveja dele estava ligada à ingratidão. Ele não conseguiu parar para pensar e dizer: Deus me deu tudo. Deus me fez bonito, Deus me fez admirado, Deus me fez quase que perfeito, Deus me fez inteligente, Deus me fez destro, Deus me fez um líder no céu, sou respeitado aqui nesse lugar. Não. O invejoso, ele é ingrato. Tudo que é dos outros é melhor do que o dele. Ele não consegue ver Deus em nada na vida dele. A mãe dele não presta, o marido dela não presta, o filho dela não presta. Tudo que é bom é do vizinho. Tudo que ela quer é do outro. E sabe o que é que acontece? Eu vou fazer um teste com o invejoso. O invejoso é assim. Não quer a esposa do outro? Dê a esposa do outro para ele. Com 3 meses, ele vai dizer: não quero mais essa, agora que eu quero a de fulano. Porque o prazer dele é tomar aquilo que é do outro. O prazer dela é querer aquilo que não é para si. Então, amados, vamos vigiar. Vamos orar. Não vamos deixar-nos ter sentimento de inveja pelo outro. E não vamos repreender hoje. Hoje nós vamos orar no final da live, repreendendo, porque a inveja contra nós também é um peso. Olha o que a gente leu aqui em Provérbios. Duro é o furor, impetuosa é a ira, mas quem para contra a inveja, irmão, a inveja é forte. Mas mais forte do que ela é o Deus que você serve. Você também que está sendo invejado, eu quero repreender esse mal sobre a sua vida. Eu quero repreender a Shurimichai. Eu quero repreender sobre a tua vida todo olhar de inveja que não está deixando você prosperar, que não está deixando sua vida deslanchar, que está travando teu ministério, que está travando a tua chamada, que está travando a tua prosperidade. Está repreendido agora, em nome de Jesus. Deus está quebrando essa estrutura maligna, porque às vezes, irmão, não é uma pessoa só que te inveja, não, é mais de 10. E quando junta o poder dessas trevas, só Jesus para quebrar. Só Jesus para repreender esse mal. Então, amados, esse sentimento foi originado de quem? Satanás. Quem foi o primeiro invejoso da humanidade? Satanás. Então, por que a gente vai ser semelhante a ele? Por que a gente vai viver invejando uns aos outros? Gálatas capítulo 5, versículo 23. Não nos tornemos vangloriosos. Glória a Deus, provocando-nos uns aos outros e invejando uns aos outros. É pecado, irmãos. Quando você perceber que o que você sente não é mais admiração, começou a ser um sentimento diabólico, começou a ficar ódio, começou a ser uma raiva, repreenda. Diga: Deus, eu não aceito isso no meu coração. Não aceito. Minha vitória vai chegar, minha bênção vai chegar. Então, amados, nós vamos lembrar também de José. Não só de Caim e Abel. José foi muito invejado. José, né, irmãos? Nós lembramos que os seus irmãos, porque José se destacava na sua casa, a Bíblia vai dizer que os seus 11 irmãos jogam ele numa cisterna, sem o menor misericórdia. Porque as trevas lhe cegaram os olhos, queridos. Olhe como o que a inveja é capaz de fazer, irmão, fazer irmãos de sangue. Tudo bem que eles não eram filhos da mesma mãe, mas eram filhos do mesmo pai, criados juntos. A inveja fez os irmãos de José jogar José na cisterna e depois vender José para o Egito como se fosse uma mercadoria. Pelo poder da inveja, irmãos. Por quê? Porque as trevas lhe cegaram os olhos.
E quando a gente se deixa cegar, a gente não consegue mais ver a luz. A gente não consegue mais perceber que aquela atitude é insana. Aleluia. Jesus também foi muito invejado no seu ministério. A Bíblia diz que os saduceus, que os fariseus, que os sacerdotes invejavam muito Jesus por causa dos sinais, das maravilhas que ele operava. Jesus era muito invejado. Jesus não procurou ouro, Jesus não procurou prata, Jesus não procurou ostentar riqueza, mas a graça que estava na vida de Jesus incomodava muita gente. Se engana quem pensa que o outro só tem inveja de dinheiro. Muito pelo contrário. As pessoas invejam uma família feliz, as pessoas invejam um ministério bem-sucedido, as pessoas invejam alguém que tem uma vida com Deus, as pessoas invejam, irmãos, até a sua alegria. Às vezes você não tem R$ 1 no bolso, mas você está feliz. E isso incomoda quem está de fora. A sua capacidade de se alegrar, mesmo no pouco, incomoda muita gente. Você já viu pessoas que às vezes têm tudo, são ricos, mas ele consegue ter inveja daquele que tem menos do que ele. Ele tem inveja daquele que tem menos do que ele por causa da alegria, da presença de Deus que está na vida daquela pessoa. Aleluia. Não é isso, irmã Paula? Isso. A gente não entende, porque geralmente quem nos inveja às vezes tem mais do que a gente, financeiramente. E a gente diz, meu Deus, essa pessoa tem tudo e fica nessa inveja comigo, não quer que eu tenha nada. Eu já vivi isso, inclusive de amigas, pessoas próximas. Eu percebi a contrariedade na pessoa em cada conquista que eu tinha. Você vê o olhar, você vê o jeito, você vê o semblante, fica logo pesado, diferente. Porque os olhos, irmãos, revelam, ó, os olhos são o espelho da alma. Você quer saber quem é alguém, olha para o olho. Os olhos são o espelho da alma, os olhos revelam, as feições revelam. Então, queridos, que Deus nos guarde desse sentimento macabro. Que Deus nos guarde, que nós não venhamos a invejar ninguém. A partir de hoje, seja grato. Quer ver a sua vitória chegar? Comece a agradecer. Deus, obrigada pelo meu marido, obrigada pela minha casa, obrigada pela minha saúde, obrigada, Senhor, que eu não estou de coronavírus, obrigada, meu Deus, por tudo. E aí o que falta, ele vai começar a acrescentar na sua vida. O que falta, ele vai começar a acrescentar. Não precisa invejar, porque o mesmo Deus que deu a ele, pode dar a você. O mesmo Deus que abençoou aquele, pode abençoar você. O mesmo Deus que abençoou aquela, pode abençoar você. Então não precisamos invejar nada de ninguém. Cada um tem aquilo que conquistou. Cada um tem aquilo que semeou. Então nós não podemos tomar aquilo que o outro conquistou em Deus. E ainda que não tenha sido em Deus, mas é dele, é dele, é dela, é dela. Cada qual no seu cada qual. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Que esse mal caia por terra. Nós vamos orar agora repreendendo esse espírito das trevas em nosso meio. Nós vamos repreender esse mal agora em nome de Jesus. Amém? Meu Deus e meu Pai, amigo Espírito Santo. Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Meu Pai, eu quero te pedir neste momento que o Senhor comece a sondar os corações daqueles que aqui estão. Comece a sondar os nossos corações. Porque a tua palavra diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. Meu Pai, se há em nós alguma erva daninha, se há em nós algum caminho mau, como dizia o salmista Davi, começa a remover, meu Pai. Se existe um mesmo que pequena inveja, um ódio, um desgosto quando vê, meu Pai, a bênção do outro. Começa agora a queimar este mal. Comece agora a repreender a vassoura e michar. E que esse sentimento dê lugar à gratidão. Que esse sentimento dê lugar, meu Pai, a uma alegria que vem do céu. Esse sentimento dê lugar, meu Pai, aleluia, ao sentimento de louvor a Ti por tudo quanto o Senhor já fez na nossa vida. Ó Pai, a inveja nos cega. Ó Pai, a inveja tira a visão. Ah, meu Pai, a inveja gera o ódio. A inveja dá luz à cobiça. A inveja dá luz à ingratidão. E nós não queremos ter esses males na nossa vida. Meu Pai, eu quero te pedir também, aonde temos sido vítimas de inveja, aonde tem alguém, meu Pai, desejando o nosso fracasso, aonde tem alguém de caçura e michai, profetizando mal contra nós, aonde tem uma reunião maligna,
Aonde existe um ajuntamento contra nós. Meu Pai, eu tomo posse do que está escrito na tua palavra. Certamente poderão se ajuntar contra ti. Aramantai, mas não será por mim. Quem se levantar contra ti cairá por amor de ti. Meu Pai, a tua palavra também diz que aquele que fizer uma cova para o seu irmão, ele que cairá nela. Então, meu Pai, nós tomamos posse daquilo que está escrito e te pedimos, começa a remover agora, meu Pai. Aonde existe um olhar de inveja, um olhar de cobiça sobre aquilo que o Senhor nos deu, sobre as nossas conquistas, seja neutralizado agora, seja desfeito agora, seja repreendido agora. Traga luz sobre essas mentes, traga luz sobre essas almas, em nome de Jesus agora, meu Pai. Arriva, sumichai. Aonde esse irmão não está conseguindo ser abençoado, Pai, de tanta inveja. Esse negócio não tá dando certo, meu Pai. Ah, meu Pai, a vida não tá deslanchando, meu Pai. A vida amorosa, o casamento não tá deslanchando, meu Pai, porque é tanta inveja, é tanta murmuração, meu Pai. Seja repreendido agora, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. E graças a Deus. Diga amém. Eu tomo posse em nome de Jesus. Porque hoje você tá livre deste mal. Deus está quebrando este mal sobre a sua vida. Deus já quebrou esse mal sobre a tua vida. E a partir de hoje, nem tu invejarás. E Deus também não permitirá que a inveja do próximo venha sobre a tua tenda e cause danos na sua família. A sua família está guardada pelo sangue de Jesus. A sua casa está guardada pelo sangue de Jesus. Se esconda hoje no oculto do pavilhão. Se esconda hoje no oculto do pavilhão do Senhor. Amém? Seja abençoada, seja abençoado em nome de Jesus. E nessa noite eu me despeço de ti, crendo que esse mal não vai ter espaço sobre a nossa vida. Deus abençoe. Uma boa noite para ti, um bom descanso, um sono reparador e fica na paz. Até a próxima live, amém?